O meu nome é Flávia Nantes e o tema de hoje é os 5 pilares de uma gestão lucrativa. Se eu falar para vocês que há 5 anos atrás eu não tinha nem noção de tudo que eu estou falando hoje, podem acreditar que é verdade. E se eu tivesse uma pessoa que me falasse esses 5 pontos, talvez eu ficasse pensando, será mesmo? E vou testar, ou então, ai meu Deus, será que era isso mesmo? Será que só acontece comigo? Será que o problema está em mim? Será que isso vem de onde, né? Por que ela está me falando isso? Então eu vou contar aqui para vocês quais são os 5 pilares muito importantes que vocês precisam adquirir para ter uma gestão de sucesso no consultório de vocês. Quando a gente está pensando sobre uma gestão de consultório, muitas vezes a primeira coisa que a gente pensa é, que tempo que eu vou fazer isso? Né? Qual que é o momento que eu tenho que parar? Qual que é o momento? Quanto tempo do meu tempo de atendimento? Quanto tempo do meu horário de consultório eu tenho que parar para fazer gestão? Isso é uma coisa que vem na cabeça de todo mundo. Isso é uma questão que vocês talvez não consigam lidar, né, no primeiro momento, porque não sabe quanto tempo essa gestão gasta. Primeiro ponto, que é muito importante vocês analisarem, é tempo para gestão, né? A maior dúvida é, quanto tempo eu preciso tirar do meu dia para fazer uma boa gestão? Será que eu preciso de 1 hora? Será que eu preciso de meia hora? Será que eu preciso de 2 horas? Será que eu preciso de quanto tempo? Será que eu preciso de um período inteiro? Será que eu preciso de uma semana? 1 vez no mês? 2 vezes no mês? 1 vez por dia? Isso é uma dúvida muito recorrente de quem está começando um processo de gestão. Muitas pessoas não sabem nem o que é gestão, o que faz a gestão, e aqueles que já sabem, que já têm um nível aí de consciência, entendem que precisa de um tempo para fazer gestão. Muitos erram nesse tempo em relação a, eu vou fazer na hora que sobrar um tempo aqui entre um paciente e outro. Quando um paciente faltar, eu faço essa parte aqui da minha gestão, né? Então, primeiro ponto, esse é um pilar muito importante. Não existe gestão sem tempo. Não tem como você administrar algo se você não tem tempo. Gestão é uma parte muito importante dos seus processos aí, é a parte toda administrativa do seu consultório, é a parte que vai te trazer lucro, o real lucro do seu consultório, é a parte que você vai olhar para tudo que você está fazendo e avaliar, será que eu estou fazendo é certo? Será que eu estou fazendo está condizente? Será que eu poderia melhorar esse processo? Será que eu poderia melhorar como que eu posso melhorar? Não só se eu posso ou não, mas como eu posso, né? Como que eu vou encaixar essa logística dentro do meu tempo. Então é muito importante, dentro do seu processo de gestão, dentro da sua habilidade aí como dentista, criar tempo para administrar. Tá? A gestão ela não é feita entre um paciente e outro, a gestão ela não é feita no horário que dá, a gestão ela não é feita entre a sobrinha de um e de outro, não é rapa. Você precisa entender, você precisa romper essa ponte. Que ponte é essa? A ponte que gestão precisa ser um compromisso. Da mesma forma que você coloca um paciente na sua agenda e você tem naquele horário um compromisso com ele, você precisa criar um tempo de compromisso com a sua gestão, certo? Então, assim, se você às vezes fica aí acanhado de ter que desmarcar um paciente mediante alguma coisa que surge aí no seu dia a dia, você deveria também sentir acanhado por tirar o tempo de gestão do seu consultório, porque é ela que vai te trazer verdades, é ela que vai te mostrar o norte que você precisa enxergar. Muitas vezes você pede para mim, Flávia, pelo amor de Deus, me dá um norte, eu preciso de uma orientação, eu preciso de enxergar algumas coisas, mas essa resposta está dentro de você. Né? Essa resposta só você sabe dizer. E para isso você precisa tirar um tempo para refletir sobre tudo isso. Calma que nós vamos chegar nos pilares. Pode estar parecendo um pouco, ai meu Deus, mas que tempo é esse? Né? Tudo vai se conectar. Eu esquematizei aqui, mediante tudo que eu juntei na minha vida, para que desse certo a minha gestão. Então, o modelo de gestão que eu criei, que é o modelo do consultório 30+, né, um modelo aplicado pelos meus alunos, replicado aí para a grande maioria, que vem e que faz contexto de todos esses pilares, certo? Então, a primeira parte que eu oriento todo mundo é crie um tempo. O que os meus alunos fazem toda quarta-feira comigo? Estão tendo tempo para olhar para algumas coisas que antes não dava, né? Na correria do dia a dia, você atropela algumas coisas, você não enxerga algumas coisas. E quando enxerga, não tem tempo de quê?
de consertar, não tem tempo de voltar e refazer, não tem tempo de avaliar como que pode ser mudado aquele processo, não tem tempo de corrigir as pessoas engajadas ali naquele processo, não tem tempo de sentar e avaliar com a sua secretária o que ela precisa, quais as dificuldades que ela tem, o que poderia ser melhor, né? Muitas vezes, o que falta é tempo. O que falta é tempo, tá? Muitos também têm prioridades de atender em outros consultórios, muitos ainda trabalham em postos de saúde, muitos ainda atendem convênio e não te sobra tempo para olhar para o que é mais importante, não te sobra energia para avaliar o seu fracasso, para avaliar o seu sucesso, para avaliar os seus erros, para avaliar os seus acertos, para ter métricas. Não sobra tempo de alimentar um sistema, não sobra tempo de treinar uma equipe. Então, tempo, anotem aí, é algo fundamental para o sucesso de uma gestão lucrativa. Não existe gestão com lucro se você não tem tempo para olhar para tudo, certo? Então, a primeira coisa, você precisa se organizar. Ninguém vai falar para você assim, olha, você precisa parar de ser dentista para fazer uma gestão. Não, isso foi o que aconteceu comigo, mas pelo tamanho e demanda que eu tive. Mas não quer dizer que isso vai acontecer com você, tá? Tudo depende da proporção, tudo depende do tamanho da sua clínica. Claro que quanto mais cadeiras você tem, claro que quanto mais equipe você tem, mais trabalho exige de você, mais trabalho sua gestão dá, né? Então, eu, Flávia, precisei tirar um tempo maior, mas não quer dizer que você tenha que tirar o mesmo tempo que eu. Tudo depende da sua demanda, do seu tamanho aí. Mas, claro, que conforme você vai aumentando o seu lucro, conforme você vai aumentando a sua demanda, conforme você vai aumentando a sua equipe, você vai precisar tirar cada vez mais tempo, certo? Então, o primeiro ponto é esse, se organize. Então, se eu entro no meu consultório todos os dias às 9 da manhã e eu saio 6 horas da tarde, eu vou reduzir esse horário para ter um horário para gestão ou eu vou aumentar num primeiro momento, o meu tempo para fazer isso que é importante, que eu ainda não faço, certo? Então, você decide se você vai diminuir o atendimento e implementar a gestão, ou se você não quer nesse momento, ainda está inseguro em diminuir o atendimento, você vai ter que aumentar a sua carga horária para fazer a sua gestão. Flávia, quanto tempo aí eu posso iniciar? Que seja meia hora por dia. Sabe por quê? No começo você vai ficar ocioso, no começo você não vai saber o que você tem que fazer. No começo você vai olhar para aquilo tudo e vai falar assim, já terminei a gestão, era isso? Só que é porque você ainda não sabe de toda a demanda, você não sabe criar estratégias, você não sabe olhar números, você não sabe computar. Então é muito importante você dar um passo de cada vez. É muito importante você tirar um pouco de tempo e dali vai surgindo demanda e depois mais demanda e depois mais demanda, até que você crie o seu ritual aí, né, de fazer, eu vou fazer no começo do dia, eu vou fazer no meio do dia, eu vou fazer no final do dia, beleza? Então o primeiro pilar, que é um dos mais importantes, é você ter tempo para gestão. Então, agende na sua agenda um compromisso com a gestão do seu consultório, tá? E não é menos importante do que um paciente. Na verdade, ele pode ser até mais lucrativo do que atender um paciente. Porque quando você olha para algumas coisas que você não tem tempo de olhar, que é a parte ali, a caixa preta do seu negócio, né? Onde estão os segredos ali de tudo, o porquê das coisas, você muitas vezes vai tirar mais dinheiro daquela cachola do que lá, tecnicamente falando, tá? Então, tire um tempo, agende um compromisso, como se fosse um paciente seu. A gestão é um paciente seu, beleza? Segundo pilar, vamos lá, organização. Não existe gestão sem organização. Flávia, mas agora lascou pra mim, porque eu não sou uma pessoa organizada. Nossa, Flávia, eu sou uma bagunça em pessoa. Eu esqueço as coisas, eu não consigo lidar, minha vida é uma zona, é uma bagunça. Calma, tudo tem um treino. Tudo é possível de mudar, né? Desde que você queira. Então, organização é fundamental para o seu processo de gestão. Não tem como fazer gestão no meio de uma bagunça. Mas essa casa, ela pode ser organizada aos poucos. Você não vai conseguir organizar. Eu vou entrar, amanhã eu tirei meu tempo para gestão. Amanhã eu começo a fazer gestão. E aí, no outro dia, você acha que você vai conseguir colocar a casa em ordem. Não é assim. Pensa numa faxina que você vai fazer na sua casa. Você pode fazer na casa inteira? Pode. Vai custar muitas costas aí, muita dor, muito cansaço, muita energia? Vai. Pode dar certo? Depende, pode. Mas será que vai ficar tão perfeita se você fosse arrumando por partes? Então hoje eu vou arrumar o quarto, eu vou arrumar o guarda-roupa.
No outro dia eu vou arrumar a despensa, no outro dia eu vou dar uma limpeza no armário da cozinha, no outro dia eu vou lavar os banheiros, no outro dia eu vou fazendo isso. Então é assim que a gente começa a organizar a nossa vida, aos poucos. Quando a gente tende a querer fazer tudo de uma vez, a grande chance de você desanimar no meio do processo é gigante. Então vá devagar, vá aos poucos. Lembre da faxina, tintim por tintim, cômodo por cômodo. Então se você demorou 20 anos para estar nessa bagunça aí, não queira demorar um dia para arrumar toda a zona. Não queira, porque vai ser impossível. Então, tenha senso, né? Coloque tempo, não se julgue por isso. Então, assim, comecei o processo agora, Flávia, faz 5 anos que eu tô trabalhando nessa bagunça, que eu tô deixando de anotar as coisas, que eu não tenho controle disso, que eu não tenho controle daquilo, que tá me faltando isso. Então, não queira arrumar no primeiro mês. Não vai ser no primeiro mês que você vai colocar tudo em ordem. Então, calma, uma coisa de cada vez. Mas lembre-se que é importante ter organização. Como que você pode ser uma pessoa organizada? Organize o seu computador, coloque as pastinhas, o que é do seu consultório, coloque as fotos dentro de um drive para você não perder, organiza a questão do seu software, né? Flávia, eu não tenho software, ainda estou na ficha de papel. Começa a pensar em ter, porque isso faz parte da organização, né? Então, imagina cadastrar todos os pacientes ali, né? Precisei falar com ele num simples busca aqui, Pedro, já achou o número do Pedro, o e-mail do Pedro, última vez que ele veio no consultório, o que fez na última vez, olha que rapidez, isso faz parte da sua produtividade. Agora imagina você lá, preciso achar a ficha do Pedro, será que ele está no armário XYZ? Será que ele está cadastrado por número ou por letra? Será que eu já subi a pasta dele? Porque já faz tempo que ele não vem? Ai, deixa eu procurar. Aí perde meia hora procurando ali, não acha o Pedro. Perde mais meia hora procurando ali, não acha o Pedro. Aí sobe lá no forro do consultório, lá que já não tem mais espaço. Cadê o Pedro? Não acho o Pedro. E aí não tem mais prontuário do Pedro. Aí sabe o que faz? Pega uma nova ficha e faz uma nova ficha pro Pedro. E aí as coisas ficam perdidas. Aí o Pedro pergunta de algum procedimento que ele fez 3 anos atrás e você não sabe cadê, o que foi feito no Pedro. E aí você dá uma de entendido. Ai, Pedro, então, né? Eu acho que eu lembro mesmo disso. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que informatizar. Olha a era que a gente tá vivendo. Então esquece essa era do papel. É importante anotar, é importante, mas quanto mais rápido você achar qualquer documento, mais produtividade você tem, menos tempo de gestão você vai gastar, mais pacientes você vai conseguir atender, entendeu? Então, pensa comigo. Ai, Flávia, eu sou dependente da minha secretária. Só a minha secretária acha as minhas fichas. Olha que beleza. Se essa secretária num dia decide sair, aí você tá onde? Né? Amarrado, você não consegue se libertar. E aí você fica dependente dessa pessoa que tá com você, porque só ela sabe mexer nas fichas, nos arquivos, porque você tacou as coisas nela e falou, se vira aí, amiga, se vira que você sabe dizer aí. Então a pessoa se sente a última bolacha do pacote, né? A doutora depende de mim, ela não vai me mandar embora. Ela não faz as obrigações que ela tem que fazer, você não cobre cobra as obrigações dela, porque você tem medo de perder ela. E, na verdade, às vezes ela nem te satisfaz, às vezes ela não faz o serviço que ela deveria fazer, às vezes ela é lenta, as desculpas dela colam porque você não tem argumentação, porque só ela sabe daquilo. Então, não seja refém de ninguém. Organiza as suas coisas, aprenda onde que tá tudo. E é muito mais fácil que esteja numa única tela. É muito mais fácil que você digite meio da palavra e você encontra aquilo que você precisa. Até as fotos do paciente. Eu preciso mostrar um caso aqui para um paciente meu para ele poder fechar, porque ele não sabe que tratamento é esse. Aí você vai lá no seu rolo de câmera, que tem 30 mil fotos, e vai procurar a foto do caso odontológico que você fez. Meu Deus, você não vai achar na hora. E o paciente está ali, todo mundo é escasso de tempo hoje. Então, organize a sua vida. Tire um tempo para organizar. Tire um tempo para criar pasta só de casos de faceta, só de casos de prótese, só de caso de implante, só uma pastinha com depoimento dos seus pacientes para servir de prova social para te ajudar na conversão de um tratamento. Só conteúdos ali da rede social que você pode apresentar para sua via ali, sua lista de transmissão do WhatsApp, entendeu? Então você tem que ter tudo organizado.
Então, é fundamental para uma gestão lucrativa organização. Algumas pessoas gostam do papel porque não tem habilidade com o digital, porque uma vez que aprende e vê que isso vai resolver muito a vida dela, ela passa a gostar mais daquilo também. O problema do papel é que, assim, a gente aprende desde que série usar o papel, né? A gente aprende desde o pré a usar papel e caneta. Então, olha quanto tempo da nossa vida a gente aprendeu a escrever tudo num papel, mas papel se perde. Olha a minha bagunça aqui, olha aqui, ó. Eu tenho papel aqui, eu tenho papel aqui, eu tenho mais papel aqui, eu tenho mais papel aqui, olha aqui, ó. Eu tenho um monte de papel. Agora, se você me perguntar onde está alguma coisa daqui, eu vou ter que procurar em tudo isso daqui. Tudo. Porque eu não lembro onde que tá. Então, no sistema, você vem aqui e joga a palavra-chave e ele te acha. Então, assim, se eu quiser, vamos supor, ó, deixa eu ver aqui, ó. Aqui eu preciso pegar, deixa eu olhar nesse papel aqui, ó. Luciana, vamos supor, eu fiz uma consultoria com a Luciana. Aí, eu sei que tá aqui dentro dessa bagunça aqui, certo? Eu sei que tá na gaveta X, tá aqui dentro. Mas eu vou ter que folhear tudo por um. E se eu não tô com uma atenção e um foco muito grande, eu vou ter que refazer isso 3 vezes. Se eu tô no meu sistema aqui, eu venho na lupinha, eu clico aqui e coloco assim, Luciana. Apareceu todas as Lucianas da minha vida. Eu vou lá, escolho o sobrenome e eu acho tudo dela. Certo? Tempo é organização. Organização é tempo. Já temos 2 pilares. Se você não tem tempo, você não organiza. Se você não é organizado, você nunca vai ter tempo. Entende como as coisas começam a se encaixar? Então, para uma gestão eficiente que vai te dar lucro, você precisa ser produtivo. Você precisa atender menos paciente e lucrar mais. Você precisa produzir mais em menos tempo. É muito importante que você seja organizado. Não queira ser a esculachada, não queira ser a doida do papel, porque isso vai te trazer prejuízo, tá? Você vai deixar dinheiro na mesa. Você vai deixar de ter muitas informações que poderia te ajudar até num processo de conversão, num processo de recuperação de paciente, né? Então, assim, é muito importante que você seja organizado. Beleza? E tudo é treinável, tá? Flávia, não nasci organizada. Ok, então se você entende que isso é uma falha sua, procura ajuda em questão de organização. Vá se organizar, porque sem gestão, sem organização você não faz gestão. Vamos lá, pessoal. Então nós falamos de tempo, nós falamos de organização. O terceiro pilar, que é muito importante vocês aprenderem, tá? Pode parecer, gente, eu acho que eu já sei isso, mas eu duvido que sabe. Gestão de pessoas. Cara, isso é a habilidade que mais falta no mercado, líderes para pessoas. Se você não tem o poder de comunicação, se você não sabe se comunicar bem, se você não sabe gerir outras pessoas, ou seja, persuadir que eu digo, gente, é conseguir passar a sua comunicação de forma clara, assertiva e que ela entenda, porque comunicação não é o que você fala, e sim o que o outro entende. Então é extremamente importante que a sua comunicação seja clara, você precisa treinar isso, você precisa entender as pessoas, o que passa na cabeça do seu cliente, o que passa na cabeça do seu paciente, o que você acha que ele está pensando. Tem várias metodologias que te ajudam a entender o que ele está pensando, você sabia disso? Através dos comportamentos, através do jeito que ele coça o rosto, do jeito que ele olha para um lado, ele olha para o outro, dá para você entender o que ele... Entender não, né? Imaginar o que ele está pensando, tá? E isso é fundamental num processo de gestão. Por quê? Vamos falar, paciente, funcionário, tá? Então, a gente lida com 2 tipos de pessoas, pacientes e funcionários. Como que você vai motivar uma secretária se você não conhece ela? Como que você vai fazer com que ela trabalhe junto com você a fim de te ajudar a aumentar o seu faturamento, a fim de te ajudar a aumentar a sua margem de lucro, aumentar a fidelização dos seus pacientes, se você não conhece ela, se você não sabe motivar ela, se você não sabe bonificar ela? É a mesma coisa de você ter uma mochila a mais com peso para carregar, né? Então a secretária, ela muitas vezes ela pode ser um ponto, né? O funcionário, não vou falar secretária, o funcionário, porque alguns têm mais que a secretária, alguns têm ASB, alguns têm equipes maiores. Então, se você não sabe direcionar essas pessoas, você não sabe gerir um consultório, porque você precisa de pessoas. Pessoas precisam de pessoas, então é muito importante que você consiga gerir as pessoas, tá? Então, quando a gente fala de gestão, existe a gestão de processos, existe a gestão financeira e a gestão de pessoas. Eu te digo
que a de pessoa é a mais difícil, tá? Processo a gente aprende rápido, gestão financeira a gente aprende rápido, tudo é treinado, mas pessoas é uma pedra no sapato. Porque se você não souber falar de um jeito que a outra entende o que você quer passar como mensagem, você pode ser mal interpretado. E isso vai colocar um ponto aí na sua gestão, tá? Um ponto de atenção muito grande. Então, é importante que você aprenda gestão de pessoas, liderar pessoas. Essa é uma das habilidades mais em falta no mercado hoje, tanto no digital, no físico, em qualquer mercado que seja. Então, é importantíssimo, a própria PNL, né, ajuda muito você ter conhecimento. Então, gente, olha para você ver, o dentista forma na faculdade e ele acredita que ele tem que estudar só implantodontia, só ortodontia, só técnica, só método, só material, e não é isso. Isso talvez nem seja a parte mais importante do processo. Claro que é importante, né? Então, ser bom dentista é a parte fundamental, é a sua obrigação. Mas ninguém te ensina sobre gestão de pessoas, ninguém te ensina a avaliar um cliente e tentar imaginar o que ele está pensando para você conseguir, enfim, passar o seu recado, mostrar o seu valor e converter uma venda. Ninguém ensina você a trabalhar com uma pessoa a fim de motivá-la diariamente para que ela entregue resultado para você, para que ela te ajude a alcançar os seus objetivos e assim alcançar o dela consequentemente. Então é extremamente importante que você aprenda como que as pessoas se comportam, por que elas se comportam dessa forma, qual que é o perfil do meu cliente. É um cliente que é mais executor, por exemplo, ele é mais ágil, ele não tem paciência, ele gosta das coisas resolvidas de última hora. Você não vai ficar lendo contrato com ele, você não vai ficar mostrando detalhes de cada procedimento, mostrando 1000 fotos, ele não tem paciência, ele é executor. Então, se você cair nessa cilada, você vai perder o cliente. Se você ensinar a sua secretária a fazer com mínimos detalhes, se ela é executora, ela não vai te dar bola, ela vai entrar aqui e vai sair por aqui. Então, é importante demais para o seu processo que você conheça os comportamentos humanos, certo? Vamos lá. Quarto pilar extremamente importante no nosso processo de gestão lucrativa, paciência. Cara, se você não tem paciência, você vai deixar tudo a perder. Paciência em todos os sentidos que eu digo, tá? E eu sou prova viva disso. Quem me conhece, vamos pôr aí, de 3 anos pra cá, pode falar que a Flávia de 3 anos para essa Flávia é um pouco mais paciente. Eu não sou um Buda e eu não sou a pessoa mais paciente da vida, não. Mas eu aprendi a lidar com a paciência. Eu aprendi a respirar 10 vezes e voltar. E o processo de gestão, gente, ele não é da noite pro dia. Então é isso que eu falei para vocês no começo. Não adianta você querer implementar isso hoje. Não é difícil, tá? Gestão é fácil. Só que você precisa ter paciência, porque o resultado é a longo prazo. Só que o resultado, ele é surpreendente. Ele é maravilhoso, só que você precisa ter paciência para esperar ele chegar. E você não pode desistir. Começou, não para mais. E tem uma regra aí, ó. Fazer até dar certo. Não admito começar e parar. Não admito começar, errar e falar, não é para mim. Começa a fazer e só para quando der certo. Então, a paciência, ela não quer dizer no sentido, vamos supor, às vezes chega um paciente reclamando de algum procedimento, reclamando de algum dentista, chega um paciente reclamando do preço. Se você estoura com ele, se você perde a paciência, ou se você simplesmente fala assim, não, Deus que me livre, esse paciente aí, ele só sabe encher o saco. Primeiro, você queima a cultura da sua empresa. As outras pessoas veem a forma como você fala das pessoas por trás. Isso é horrível, horrível para qualquer setor, tá? O paciente, ele olha para você e fala assim, ele não tem paciência, ele trata a gente como se, eu fosse qualquer coisa, né? Então, assim, a paciência, ela cabe em todo lugar. Principalmente, olha pra você ver, eu falei que eu era uma pessoa, né, sem paciência de tudo. E o processo de gestão é paciência o tempo todo. Você tem que fazer até dar certo. Não é uma opção você desistir no meio do caminho. Não tem como. Se você desiste, é como se você estivesse despendendo de energia ali de graça, né? Nossa, eu gerei energia demais para implementar isso e de repente eu abandono o barco no meio do oceano. Então esquece tudo aquilo que você conquistou, porque vai por água abaixo. Então a paciência faz parte do processo. Você não tem o direito de desistir no meio do caminho. Eu entrei para esse mundo, eu entendi que esse é o meu problema, eu vou fazer até dar certo, beleza? E a quinta parte, e a mais importante de todas, mas que depende dos outros 4 pilares, estratégia.
Gestão é pura estratégia. Você tem que ser intencional em tudo que você faz. Você não faz alguma coisa falando assim, vamos ver o que dá. Não! Tem que ter estratégia, tem que ter uma meta, tem que ter um porquê de trás daquilo tudo. Flávia, mas como que eu crio estratégia? Eu tenho dificuldade em criar estratégia. Se você não tem o tempo, se você não tem organização, se você não sabe gerir e liderar as pessoas, se você não tem paciência, você jamais terá estratégia. Então não adianta você querer ter estratégia sem ter passado pelos 4 pilares anteriores, porque ele não vai vir. Estratégia faz parte de um processo de reconhecimento, né? Então, assim, como que eu vou criar estratégia se eu não sei os meus números, se eu não sei o quanto eu tô ganhando, se eu não sei o quanto eu gasto do consultório, se eu não sei qual que é a margem de lucro que eu tô obtendo aqui? Como que eu vou criar estratégias? Tá, eu vou colocar uma meta aqui, Flávia, para aumentar 20 pacientes no meu mês. Eu falo, tá, beleza, ok. Mas quantos pacientes entram por mês aí? Não sei. Não tenho a ideia, não sei, um tanto. Não tanto quanto? Não sei, vamos contar? Vamos. Aí começa a fazer o processo de contagem. Aí, de repente, depois de 30 dias, vê que entrou 10 avaliações. Como que você vai aumentar 20 se só tem 10? Impossível. Você vai se frustrar. Você vai ficar indignado, né? Então, assim, como que você vai colocar uma meta para aumentar o seu faturamento em R$5.000 se você tem oportunidade de venda de 3.000? Tem como. Então você precisa de organização, você precisa de ter controle, você precisa de ter tempo para fazer esse controle, você precisa de pessoas para te ajudar a obter essas estratégias e executar essas estratégias. Sozinho você não vai conseguir. Se você não tem pelo menos uma pessoa no seu consultório, difícil você aumentar seu faturamento e difícil você aumentar seu lucro. Você pode, mas ele vai estagnar. Sabe por quê? Porque se é uma pessoa, você só tem 24 horas. Quando você tem 2 pessoas, é 2 vezes 24. Né? Quando você tem 3, é 3 vezes 24. No caso, 8 horas, que é o tempo de trabalho. Né? Então, vamos traduzir por 8. Se você trabalha 8 horas, é só você para fazer tudo em 8 horas. Se você tem 2 pessoas, é você com 8 horas e outra pessoa com 8 horas. Se você tem 3, é 3 com 8 horas. Então, vocês têm 3 vezes 8 horas. Então, entende que isso vai multiplicando e você vai conseguindo cada vez mais abranger aí todas as suas demandas. Então, é importante você avaliar que a sua estratégia depende de pessoas. E gerir pessoas depende de tempo, que depende de organização, que depende de paciência, certo? Sem esses 5 pilares que eu demorei a entender, e olha assim, gente, no começo eu achava que eu não tinha tempo, eu fui lá e criei meu tempo. Eu achava que eu não era uma pessoa organizada, eu fui lá e aprendi a me organizar. Eu achava que eu não era gestora de pessoas, quando na verdade eu vi o meu perfil comportamental e deu executor. Executor é focado em processos e não pessoas. E eu entendi que isso era um problema meu, eu entendi que isso era uma falha minha, eu entendi que me faltava isso. Eu fui atrás de aprender gestão de pessoas. Eu fui me aperfeiçoar em cursos para aprender a liderar, para aprender a me comunicar melhor. Eu fui atrás de tudo isso, porque eu também não tinha. Depois eu entendi que me faltava paciência e que sem a paciência eu ia ficar me frustrando, eu ia ficar dando murro em ponto de faca. Eu estou ainda no processo de desenvolver paciência, mas já me ajudou muito. E estratégia só vai vir depois que você conseguir os 4. Né? Então, tem muitas pessoas que falam assim para mim, Flávia, me ajuda com a estratégia desse negócio. Cara, se você não tiver tempo de pelo menos metrificar e entender o que você quer e o que é possível de você ter, não tem estratégia que assuma o plano. Não tem estratégia que rompa o seu campo de batalha. Você precisa de métricas, você precisa de organização. Beleza? Você precisa de tempo, paciência e pessoas. Para o controle financeiro, usar planilhas no Excel é suficiente ou você indica alguma ferramenta? É suficiente, tá? O que eu costumo dizer muito? Você pode ter o melhor software do mundo, você pode ter o software mais caro, o software que tem mais ferramentas, mais relatórios, mais tudo. Se você não computar esse software, ele não vai te dar nada, né? Nada. Então, não adianta nada. E a planilha é a mesma coisa. Você pode ter a planilha mais furreca do mundo. Você mesmo criou uma ali bobinha, mas se você conseguir computar, é muito melhor do que o melhor software do mundo, concorda? Porque ali você tem algo anotado. E Flávia, e se eu tiver um papel e uma caneta e eu estiver anotando tudo? Tranquilo. Você tem métrica. Muitas vezes você está melhor do que a pessoa que tem um software e não usa, ok? Então, assim, não importa a ferramenta que você tem na mão, e sim
a sua habilidade em anotar, a sua disciplina em anotar. Se você anota, vamos pegar aqui o dentista A, vamos fazer exemplo, eu gosto de ser mais didática, vai. Se tem o dentista A que anota no papel, tudo no papel. Flávia, entrou hoje R$200 da fulana de tal, anota aqui. Saiu R$15 porque eu tive que ir ali na papelaria. Beleza. E ele tem isso anotado durante 1 ano. Claro que vai dar um trabalho do cão ele voltar e fechar o mês e somar, e aí soma na calculadora, e aí erra no meio daquele tanto de conta, aí ele volta lá pro zero e começa de novo, aí ele pede ajuda para um colega que vai citando o número ali enquanto ele vai coisando, e aí de repente o amigo se perde, dá um trabalheira, mas funciona. Ele tem anotado. Então esse é o dentista A. Vamos supor que tem um dentista B que tem um software muito top, o melhor do mercado, que tem milhões de ferramentas, que tem relatórios à vontade, que é super simples. Só que esse dentista só usa o software para fazer a agenda. Ele não usa para anotar o quanto entra, o quanto sai. E depois de 1 ano, quem que tá melhor? O A, que anota no papel, ou o B, que tem o software mais no computador? Então, primeiro pilar que a gente falou, tempo. Segundo pilar, organização. Terceiro pilar, gestão de pessoas. Quarto pilar, paciência. E 5 pilar, estratégia. Lembrando que o tempo você cria, organização você treina, gestão de pessoas você aprende, paciência você treina e estratégia vem junto com os outros 4. Tá? Você acaba aprendendo junto com os outros 4. Primeiro, você precisa adquirir os 4 pilares anteriores para depois vir para a estratégia, tá? E a estratégia, ela vai começar a vir assim, ó, de uma hora para outra na sua cabeça. Vai falar, meu Deus, tô estrategista. Sim, você está. Por quê? Porque você treinou as habilidades anteriores. O importante é a gente avaliar assim, ó, cara, mesmo que seja 1 ano essa mudança, 6 meses essa mudança, tem gente, olha, tem gente que em 1 mês muda. Tem gente que em 3 meses muda. Tem gente que em 15 dias muda. E tem gente que demora 1 ano. Vai depender do nível de bagunça que você tá. Vai depender do tempo disponível que você tem. Vai depender do nível de energia que você tá disposto a ter para mudar. Vai depender se você quer abrir mão de algumas coisas nesse primeiro momento ou se você não quer. Então depende de muitos fatores. Não tem como você falar assim, Flávia, a partir do momento que eu começo a fazer gestão de consultório, que eu começo a fazer todos esses processos, esses pilares, quanto tempo eu vou ter resultado? Depende do seu tempo disponível, depende do seu nível de energia, depende da sua disposição e força de vontade em querer mudar, depende de muitas coisas, né? Então, assim, você precisa entender que cada caso é caso. Itens na avaliação da escolha de um profissional da saúde. Então, o que o paciente vê para escolher o dentista dele? O que chama a atenção dele? Olha aqui, primeiro item, limpeza e higiene. Segundo item, segurança. Terceiro item, organização. Chocada, né? Então, paciente, se ele não vê limpeza e higiene, ele, ó, cai fora. Se ele não vê segurança, se ele não sente segurança está relacionada à limpeza e higiene também, cai fora. E se ele não vê organização, o que ele vai pensar? Nossa, se o dentista é bagunçado desse jeito, se ele não sabe nem onde está o prontuário meu, imagina o que ele vai fazer na minha boca. Imagina o rolo que ele vai aprontar. Gente, as pessoas tendem a associar, tá certo? Então é muito importante, a organização vem em terceiro lugar na escolha do profissional da área da saúde, beleza?